esta escola pública conservada, com alunos, com um projeto inovador, porque eu tenho cada dia mais certeza que a educação pública no Brasil está, sim, melhorando. E não está melhorando porque o IDEB melhorou, porque o IDEB mede um pedacinho da qualidade da educação. Está melhorando pelo movimento que eu vejo acontecer no Brasil. Está melhorando por ver, desde 9 horas da manhã, as pessoas aqui, e eu sinto muito a atenção das pessoas pelo zum-zum, pelo levanta e vai. Nós todos, quando o negócio está ruim, a gente conversa, anota, voa, e a atenção aqui, né, faz com que o clima seja um clima muito interessante. E de manhã, eu também brinquei com a Maria Antônia e falei, meu trabalho já está pronto, porque a Ana falou da base teórica. A Heloísa fala como fazer. E a Maria Antônia mostra como ela fez. Então, quem quiser fazer, pega aquelas 3 apresentações, pode ser nessa ordem ou pode ser em outra ordem, que mais ou menos tem ali um manual, que me desculpem os que não gostam de manuais, mas a gente pode, vez ou outra, fazer, tem ali um bom manual. E o que eu vou fazer aqui é muito uma provocação. E lembrando de uma frase do Ken Robinson, que é o inglês, que tem uma palestra do TED. O TED são palestras que significa tecnologia, educação e design. E que hoje é um movimento grande no mundo, numa linguagem muito contemporânea, porque as pessoas só falam no máximo 18 minutos. E se vocês forem no YouTube e digitarem Ken Robinson, você vai ver a palestra dele, tem legendado, e já tem uma animada, em que ele fala sobre como a escola acaba com a criatividade das crianças. E uma das coisas que ele repete muito é que cada escola é única, cada criança é especial. Então, eu parto dessa provocação dele, uma provocação que serve para mim e para muitas coisas que eu fiz na minha vida profissional, achando que as escolas eram iguais e que a gente poderia fazer um projeto pedagógico para toda uma rede, o que, evidentemente, não funcionou, né? E a gente aprendeu depois. Então, quando a gente pensa em políticas públicas e a intersetorialidade, a Maria Antônia já começou falando, o que nós vivemos na carne em Belo Horizonte, é difícil de falar e quase impossível de fazer. Porque, assim como nas escolas do ensino fundamental 2 e do ensino médio, cada um tem a sua caixinha. E sair da sua caixinha, a minha da história, e fazer um trabalho conjunto com a caixinha da educação física, significa você ter uma mudança de posição, de concepção, que exige muita formação. Num governo, seja municipal, seja estadual, no federal nem se fala, né, você pensar que a escola é o articulador das políticas. Quando você senta em uma mesa de reuniões e coloca isso, parece tão óbvio. Todo mundo fala, gente, claro, lógico. Olha, eu quero vacinar todas as crianças. Onde elas estão? Todas reunidas, na escola. Eu quero fazer um trabalho contra o trabalho infantil. Onde é que eu converso com as mães? Eu chamo todas para a escola. Eu quero fazer um trabalho sobre a anemia, feito a gente fez em Belo Horizonte. Elas estão todas na escola. E aí vem a primeira questão. O cara do posto de saúde fala, mas não vai dar, não vai dar. Olha, tem um portão, e esse é um caso real, de uma escola em Belo Horizonte que tinha um posto de saúde no terreno ao lado, como se diz em Minas, parede e meia, com um portão com 2 cadeados. Então, para abrir aquele portão, precisava da vontade política dos 2 lados. O gerente do posto de saúde falou comigo, Pilar, não adianta, nunca consegui. A diretora fala que eu encho esse pátio de velho, que os velhos atrapalham o recreio das crianças,
porque é o único no lugar do bairro que a terceira idade, os idosos, podem caminhar. E aí eu tinha feito um acordo com a diretora, mas a diretora, na quarta caminhada da terceira idade, ela falou, não, pode parar que você está dando muita confusão. A diretora tinha me falado, Pilar, não dá, o menino cai, corta a perna, mínimos 3 pontos, eu levo no posto de saúde, a enfermeira me pergunta, ele é dessa base? Ela fala, não, é da rua de baixo, então não posso atender. Aí lá sai a diretora, e esse simbolismo dos 2 cadeados, ele era muito concreto. E abrir esses 2 cadeados significa que você tem que subverter algumas coisas. Você tem que subverter uma lógica daquele posto de saúde. Você tem que trabalhar com as crianças, que os idosos são da comunidade, muitos são avós e avós daquelas crianças. E elas não podem atrapalhar. E eu comentei com a diretora, mas, diretora, você não acha que a gente podia fazer um trabalho, sentar, conversar com as crianças, né? Quem sabe essas avós, na hora do recreio, contam histórias. Aí, o meu pessoal, que eu brinco, que era a turma dos conceituais, falou, Pilar, que absurdo, você vai trazer amadores para trabalhar com as crianças? Eu falei, gente, esses amadores criaram essas crianças. Criaram as mães dessas crianças e criaram as crianças. Então, esse é um exemplo de uma escola em uma cidade brasileira. Ter uma política intersetorial, ela não se faz, não é porque tem má vontade, é porque nós ganhamos poder na nossa casinha, e quando a gente divide a nossa casinha com mais 8 secretarias, isso fica difícil. Mas eu não consigo pensar em uma política contemporânea para a escola se ela não for intersetorial. Ela tem que ser planejada. E vem uma outra questão, que é a improvisação na educação. E eu estou dizendo isso, eu estou já beirando os 60 anos, então eu posso falar isso com muita tranquilidade, como que a gente improvisa. Se os hospitais improvisassem como a gente improvisa, eu não passava na porta de um hospital, nem para medir pressão, nada disso, porque é um risco. A gente improvisa muito. Gente, vamos fazer um projeto para as crianças pararem de bater uma nas outras? Vamos! Vamos fazer tal projeto? Vamos! 3 dias depois, alguém fala, esse projeto está dando certo? Não. A criança bateu na outra ali na minha aula. Vamos acabar com esse projeto? Vamos acabar com esse projeto. Várias vezes, eu como professora, como diretora, como secretária de educação, participei destes assassinatos de boas ideias, porque a gente nem avalia. Não, gente, vocês não acham que podia esperar um pouquinho? Não, Pilar, isso agora não dá certo, não. Não, isso foi ideia ruim, vamos fazer outro. Pessoal, tem que planejar. E tem que ter intencionalidade, porque a gente não pode esquecer que, assim como o centro de saúde tem uma marca, né, que é cuidar da saúde, tarará, a escola tem uma marca, que é do conhecimento, né, que é o que a Ana coloca de manhã, que é da excelência acadêmica. Então, todos os nossos atos, quando a gente pensa na escola, tem uma intencionalidade pedagógica. E ter a intencionalidade pedagógica evita que a gente improvise muito. Porque você fala, mas fazer essa excursão ajuda neste projeto que a gente está querendo? Não, mas é um lugar bom, emprestaram a fazenda, eu já vi isso com meus filhos. Gente, os meninos faziam excursão para a fazenda tal, que era uma escola super alternativa lá em Belo Horizonte, mas os 2 sobreviveram, tão grandes, bonitos, trabalham e tudo. O que eles vão fazer na escola? Não, porque a mãe de uma aluna emprestou, eles vão passar o dia lá. Gente, mas eles vão fazer o quê? Ai, Pilar, passear, ué. Está lá, fazenda emprestada. Claro que os meninos amaram. Era um dia de passeio. Mas a gente tem que pensar que a nossa função de educador, ela carrega uma intencionalidade pedagógica. Depois tem a coordenação. É um problema, e eu vou falar da Neuri de novo e do projeto Chapada, porque eu fiz parte do júri
do professor nota 10, da revista Nova Escola, e uma das finalistas foi a Janaína, que é coordenadora pedagógica de uma das escolas de Ceabra. E todo mundo ficou muito impressionado, porque não é uma coisa usual na escola pública brasileira. Uma coordenadora que efetivamente coordena, forma os professores e como que os professores transformam a sua prática. Acho que a minha geração, mais do que as outras que vieram depois, a gente dizia que coordenar era para supervisionar meu erro, era para ficar de olho no que eu estava fazendo de errado, supervisão, né? Não pode não. E isso é coisa da ditadura militar, também tem coisas que a gente acaba de uma vez, né, Oswaldo? Quando você quer acabar com o debate, ou é da ditadura, resquícios da ditadura, isso é fulminante. Se não pegou, você fala, isso é do FMI. Aposto foi o FMI que mandou. E se não pegar, você fala que é do BID. Nosso Banco Mundial está por trás disso, acabou o debate. Na verdade, a gente precisa de uma coordenação, porque é esta coordenação que vai fazer com que o projeto tenha paciência histórica, que a gente respire, que a gente avalie e, com isso, a gente tenha coerência. Então, eu quis começar com estas ações, estas provocações, que você não pode fazer política pública para a educação, pensando em educação integral, sem esses componentes, esses ingredientes. E aí, a gente tem que começar, primeiro, pela conceituação. A Heloísa mostrou aqui uma série de respostas do que é educação integral. Nós temos discutido que a gente, quando fala de educação integral, nós estamos falando mais do que jornada ampliada e mais do que contraturno, que a minha irmã Salete, que, aliás, é uma baiana da família, porque quando nós fomos embora daqui, ela ficou, e ela hoje trabalha no Unicef, fez muita pesquisa para o MEC, e ela fala, gente, contraturno não pode, é um turno contra o outro, né? É um turno que não vai se dar com o outro. A gente já não pode usar essa expressão, porque ela já carrega uma coisa esquisita. E nós temos de conceituar o que aquela equipe entende por educação integral. Nós queremos uma escola de 8 horas que tenha 8 aulas de 50 minutos. Eu não concordaria. Ia levantar o dedo e falar, sou contra. Mas se a maioria discutir e achar que aquele é o conceito, a partir da conceituação, você começa a desenhar o resto. Não dá para começar a falar em educação integral, o que também em educação a gente faz muito, né, que é ir na pipoca, para usar um termo baiano. Quer dizer, vamos todos atrás do bloco, no meio da confusão, uns saem, outros desistem, os outros se machucam, etc. Então, você fala, já está vendo? Falei que esse negócio não ia dar certo. A nossa concepção de educação integral é esta. E para que a gente quer pensar em educação integral? A primeira coisa que a gente não deve usar é para tirar as crianças das ruas. Isso é um perigo. As crianças pobres, né, gente? Porque, além do mais, somos um país muito preconceituoso, somos um país que levou 400 anos para começar a pensar em educação para todos, que temos uma grande dificuldade em conviver em espaços republicanos. Em frente à minha casa em São Paulo, estão construindo um shopping no que era a Casa dos Matarazzo, que é um símbolo da burguesia paulistana, que depois foi jogado no chão e seria uma praça espetacular. E eu conversando com meu vizinho, descendo o elevador, aquele papo, bom dia, como vai, que barulheira essa obra. Mas não liga não, esse barulho passa, isso aqui vai ficar muito valorizado. Mas o senhor acha que vai ficar valorizado? Não acho que vai ficar melhor uma praça? Deus me livre, encher de vagabundo. Uma praça vai todo mundo, num shopping não. O shopping tem uma barreira social. Aquele shopping naquele lugar vai ficar muito melhor do que uma praça que você pode encostar em qualquer um. Então, se a gente pensa em educação integral como a forma de, entre muitas aspas, salvar as crianças do crime, da droga, etc., a gente está começando muito errado.
porque a gente está começando com uma concepção da FEBEM. Nós queremos educação integral, por quê? Se for esta visão, não é a escola que vai resolver. E o Paulo Freire, quando foi secretário em São Paulo, ele tem uma frase que o Lindbergh, que foi o prefeito de Nova Iguaçu, quando a Maria Antônia fez esse trabalho, ele tinha essa frase no bolso. O resumo é o seguinte: nós não temos que tirar as crianças das ruas, nós temos que devolver as crianças para as ruas. Ambas vão ficar muito melhores quando uma tiver direito à outra. Eu sou de uma geração que brincou na rua, que teve direito à rua. Eu ainda vou ao interior muito, a minha referência é uma cidadezinha no sul de Minas de 3.000 habitantes, e me espanto porque as crianças brincam nas ruas. Tinha uma certa hora que a mãe de alguém gritava lá no portão assim: está na hora de entrar. Aí as crianças entravam para casa. A minha geração, como era ainda de criança mais obediente, quando tocava um anúncio do Cobertor Paraíba, que tocava às 8 horas da noite, quem não quiser reconhecer a idade, mantenha-se imóvel, né? Mas falava, tá na hora de dormir, era a hora que a gente ia dormir, depois de brincar na rua. E era 8 horas da noite que eles tocavam esse maldito anúncio, né? Um dia minha irmã mais velha falou, dava para tocar esse anúncio mais tarde um pouquinho? A gente sai da rua, toma banho e vai dormir. Hoje as crianças não vão para a rua, a classe média fica em guetos nas suas escolas particulares, as crianças das classes populares, quando ficam na rua, estão expostas não ao perigo das drogas, mas a serem vítimas, feito foi outro dia no Rio de Janeiro, de bala perdida, porque elas estão muito mais fragilizadas do que as crianças de classe média. E o pior, a gente não pensa que esse mais tempo na escola pode ser formador e transformador. E aí eu quero repetir, cuidado para a gente não achar que a escola salva as crianças do tráfico, etc., etc. São políticas muito mais complexas. É uma sociedade de consumo muito forte, é um fazer valer o que você tem e não o que você é, e aí a criança pobre também quer ter o smartphone que o filho da patroa da mãe tem. Não tem por que ele não querer. Ele quer, só como ele não tem dinheiro e como as possibilidades de comprar são pequenas, eles estão usando métodos não ortodoxos, eu diria assim, para adquirir. Isso é o mínimo. Mas a escola não vai resolver isso, porque a escola não faz distribuição de renda. O outro equívoco é dizer que no dia que a gente tiver escola pública boa para todo mundo, a injustiça social do Brasil acaba. Não acaba não, gente. A injustiça social do Brasil está ligada a uma estrutura de renda muito desigual. É o terceiro país com a maior desigualdade depois de 10 anos de política de distribuição de renda, mas uma política ainda tímida. Então, nós temos que tomar cuidado para não confundir, porque senão se joga na escola uma tarefa que é muito, muito impossível de se conseguir. Por que a gente quer pensar em educação integral? A gente está falando só de tempo? A educação integral pode acontecer em qualquer escola e de qualquer maneira? Cuidado, mais uma vez, com a improvisação. Não pode. Ela tem que ter um projeto. Ela pode acontecer em qualquer escola, mas ela não pode acontecer de qualquer maneira. Então, ao conceituar, o grupo de profissionais da escola começa a desenhar o que pensa e como vai executar aquilo. É só aumentar o tempo de permanência na escola? E quais são os profissionais que vão fazer parte dessa equipe? É só professor? Eu fiz o projeto em BH, chamado Escola Integrada, quer dizer, eu fiz, é uma coisa absolutamente arrogante da minha parte, uma equipe que tinha 180 pessoas da secretaria, das quais 170 eram da rede, e que a gente discutiu e já vínhamos fazendo coisas interessantes desde os anos 90, mas quando nós começamos a pensar
Na escola integrada, o grande debate foi qual profissional vai trabalhar. O pessoal mais conceitual dizia só os professores. Pessoal, vocês acham mesmo que, primeiro, o orçamento da prefeitura, porque o salário de BH era um dos mais altos, não sei ainda hoje, mas era um dos mais altos das capitais. A gente tem um plano de carreira que foi elaborado pelo professor Miguel Arroio. Quem conhece o Miguel Arroio sabe do que eu estou falando. Um plano de carreira que é muito bacana, mas que dificulta você ampliar o número de profissionais. Esse era um ponto. O outro ponto é que eu acho que a entrada de profissionais diferentes torna aquele debate mais interessante. A gente começa a ouvir a voz da cultura, que não é o cara que avalia, que não é o cara que está no dia a dia, e às vezes eu olho para ele com um pouco de raiva, assim, porque você não está aqui o dia inteiro. Mas aí você descobre que ele está com o olho de quem chegou e vê, às vezes, as bobagens que eu faço. Então, trazer outros olhares, trazer outras formações, pode enriquecer, desde que eles sejam bem recebidos. Eu já vi todo tipo de experiência, e se esse projeto ele não é desenhado a partir da conceituação, ele pode virar um projeto de um ano, e nós não queremos isso. E por que a gente está falando de educação integral? Porque este modelo de escola, e a Ana também disse, da educação mais personalizada, os países hoje têm tentado fazer com que as crianças e jovens tracem o seu percurso educativo, a partir de uma coisa que eu já vi sendo trabalhada aqui, no ginásio carioca, nas experiências lá de Pernambuco, que é começar assim, qual é o seu projeto de vida? Eu fui em uma escola do Rio, lá em Santa Cruz, e eu entrei para conversar com as crianças de 8, 9 anos e perguntei, o que você quer estudar? Qual a sua profissão? A menina falou assim, eu quero ser engenheira naval. Eu levei um susto, porque eu estava esperando que ela falasse, quero ser modelo, né? Eu quero ser atriz. E eu falei, engenheira naval? Ela falou, porque veio aqui, aí tinha ido lá, que eu fiquei, a professora viu que eu fiquei engenheira naval, que interessante, porque se fosse atriz, modelo, você já sabe falar, por quê? Não, porque veio aqui o moço da Petrobras e falou que o Brasil vai começar a produzir cada vez mais navios, e que os navios, eu achava que era feito só por operário. Ela explicando lá, só gente que vai lá e bate, mas o navio, ele é desenhado. E eu pensei que eu posso desenhar navios. Você coloca isso na cabeça de uma menina, você não coloca isso ali, o ambiente provoca com que essa menina se veja engenheira naval. E nestas escolas, aí eles começam a dizer, mas como é que você faz para ser engenheira naval? Eu estou falando esse negócio de modelo, porque uma vez numa escola em BH, a menina falou comigo, eu quero ser modelo. Falei, o que você precisa fazer? Ela falou, ser magra. Eu falei... E ela falou, não, eu já sei, minha mãe falou, tem que ser magra, e a menina era meio gordinha, e a mãe deve ter usado esse papo para ela emagrecer. Se você continuar engordando, você não vai ser modelo. Então, de repente, ela podia virar anoréxica, e ninguém nem tinha discutido. Você começa a respeitar, seja modelo, seja engenheira naval, mas você começa a mostrar para as crianças e para os jovens que tem um percurso para ser atingido. Que as crianças, elas terão que estudar A, B ou C. Então, quando você pensa em educação integral, você não está pensando só em tempo. Você está pensando em muito mais do que isso. Dar respostas é começar a escrever o projeto. E essa lista aqui, ela serve para o pessoal da secretaria, ela serve para o diretor da escola, mas uma das coisas que a gente viu em BH é que muitos professores não imaginavam qual era o público que aquela escola atendia. O caso mais triste foi de uma escola que fica na beirada da favela Pedreira Prado Lopes, que é o ó, assim, de violência,
e a diretora nova, a escola muito conturbada, cheia de problemas, foi a escola que eu trabalhei, falou, vamos todos conhecer a pedreira. E no dia seguinte, 16 professores pediram transferência. E aí eu era secretária e o pessoal falou, Pilar, agora caiu tudo. Aliás, foi tão complicado que a gente teve que fechar a escola, meio que jogar a escola no chão, refazer tudo e começar com um projeto de escola integral da infância para crianças de 6 a 10, 11 anos, para dar uma melhorada ali geral. Mas nesse dia, os professores fizeram uma rebelião e aí falaram, essa escola, quando tinha seleção, Pilar, era muito melhor, porque estes meninos não vinham para cá. E eu lembrei que eu tinha trabalhado lá desde 1984, que a escola sempre resistiu a abrir suas portas. E que quando a gente começa a fazer estas perguntas, qual é o números? Quantos alunos, quantos professores, quantas salas de aula, bibliotecas, refeitório, banheiros? Não é só a diretora ou só o secretário ou a secretária adjunta que tem que ter esse número. Como é que eu quero fazer um projeto de leitura se eu não sei onde e se existe a biblioteca da escola? Pilar está exagerando também, 5h30 da tarde, todo mundo cansado. Não estou, não. Tem muitos professores que nunca foram na biblioteca da escola. E que chegam numa reunião e falam, está tudo sucateado. Aí eu gostava de perguntar, você já foi na biblioteca? Porque eu tinha ido na escola desse professor, sabia. E aí é bom quando você pode pegar, porque eles pegam a gente todo dia, tem uma hora que você pode pegar eles, né? Você já foi na biblioteca da sua escola? Professor, você está me provocando? Não, estou te perguntando, você já foi? Porque ela foi reformada, está linda, tem internet. Isso é provocação. Ela não é porque ela é ruim, é porque o projeto pedagógico não coloca o professor para circular. Ele sai da sala dos professores para a sala de aula, passa pelo pátio, ele não usufrui o recreio junto com seus alunos, então ele não conhece a escola, não conhece os resultados da escola, e isso é obrigatório para técnicos das secretarias, quer dizer, você tem que saber. Eu não vou citar estado nem nada, mas tem gente que conhece essa história e sabe de quem que eu estou falando. Tinha um estado que o governador pediu, pelo amor de Deus, para o ministro ajudar a educação, já estava no 4º secretário. Aí o ministro e o secretário executivo falaram, Pilar, você vai lá. Eu falei, mas eu não tenho tempo. Não, você vai essa semana. Então, eu vou sexta tarde e sábado de manhã. Uma cidade litorânea que não é Salvador, tá? Não é Bahia, pode ficar tranquilo, tá? Vocês dois. Mas é mais ou menos aqui perto. Aí eu fui, a Cleusa Repúlio, que hoje está na Undime, trabalhava comigo, fomos as duas. Chegamos lá, o gabinete da secretária não tinha um computador, não tinha nada. 8 pessoas na reunião. E aí eu perguntei, secretária, quantos professores tem aqui nesse estado? Ninguém sabia. Sabia, sim. 8 mil. Não, 12.500. Não, você não está contando os aposentados. 18 mil. Não, em atividade, 6 mil. Ninguém sabia. Ninguém sabia o número. Eles não faziam ideia. Aquela equipe tinha sido montada assim. Esse grupo foi indicado pelo sindicato, esse grupo foi indicado pelo partido tal, esse grupo foi indicado. Eles se odiavam. Brigaram, nós duas afastamos as cadeiras, eu não sabia se eu corria pela janela ou se eu ficava assistindo. Eu falei, não, eles não estão armados, não vai dar nada de muito complicado. Ninguém sabia. Mas qual é, o que vocês querem? O que a gente quer? A gente quer poder trabalhar, quer essa secretária isso, quer esse... Não dá, gente. Tem que ter uma unidade na equipe e tem que ter um conhecimento que agrega. Porque quando você tem números, você para de fazer debate pessoal e começa a fazer o debate em cima da situação concreta. Na escola, a mesma coisa. Entra numa escola e pergunta assim, qual é a evasão dessa escola? Por quê que você está perguntando? Pode saber que não sabe, porque quando você sabe, você responde, né? Ah, você está perguntando isso só para fazer uma pegadinha. Não, é porque eu queria saber. Ah, Pilar, sei lá quanto que é evasão, também esses meninos. Então, números são fundamentais, resultados são fundamentais. Ah, mas o IDEB foi... Eu já ouvi isso, os organismos internacionais que mandaram o MEC fazer o IDEB, etc. e tal, não ligo para o IDEB. O IDEB existe e ele é muito bom para
coordenar e iluminar políticas públicas. Tem que ter outras avaliações, claro, principalmente a do professor sobre o seu aluno. Mas o IDEB te mostra, inclusive, onde priorizar investimento. Para o Ministério da Educação foi muito interessante, porque nós pegamos os 1.242 municípios que tinham o IDEB abaixo da média nacional em 2007. E fomos fazer um cruzamento de quanto de verba de transferência voluntária tinha ido para aqueles municípios. O que é a transferência voluntária? Tem a transferência obrigatória, que é a merenda, o livro, o transporte, e tem a transferência voluntária, que é feita a partir de um edital do FNDE e o município apresenta o projeto. Não é nenhuma novidade. Aliás, só Macapá, que era capital, então ela acaba recebendo, mas 1.241 dos municípios, dos 1.242, nunca tinham recebido transferência voluntária do MEC. Por quê? Eu, em Belo Horizonte, tinha uma equipe de 3 pessoas que lia todos os editais, fazia o projeto, juntava aquele carrinho de mão de documento, porque aquilo, você tem que ter uma equipe para fazer aquilo, ninguém lê, depois, quando eu cheguei em Brasília, você descobre isso, mas o peso é fundamental, quer dizer, a pessoa olha e fala, nossa, esse povo traz aqui 10 quilos de documento, né? Vai para Brasília, dá a entrada no projeto, e isso eu não estou falando nem de levar deputado, isso estou falando pelo trâmite normal. E aí, Belo Horizonte recebia recurso, que era muito bom, mas que não era uma cidade que tinha que ter esse investimento do Ministério. Para a Secretaria Estadual e Municipal, isso também vale. E vale também para outros questionamentos. Por que 2 escolas no mesmo bairro, que atendem o mesmo público, uma tem IDEB 5, a outra tem IDEB 2? Vamos ver o que é de 5 faz, que é de 2 não faz? Porque eu não vou comparar uma escola que está... Tem escola pública aqui na Barra? Eu não sei o resultado, estou chutando baseado lá em BH. Eu não vou comparar o resultado de uma escola pública da Barra com uma escola pública da periferia de Salvador. E Cajazeiras, tá bom? Cajazeiras é uma periferia, não é? Então, eu não vou comparar. Mas dentro de Cajazeiras, eu posso comparar. E aí vai servir, inclusive, para a gente priorizar políticas. A outra questão, quando a gente começa a escrever o projeto, é a questão da formação dos professores e, mais do que isso, das condições de trabalho dos professores. E também a condição socioeconômica dos alunos e suas famílias. Eu escrevo uma coluna mensal na revista Escola Pública, e outro dia eu lembrei, escrevi, e hoje eu estava tentando, porque eu tenho que entregar a sal da coluna hoje, até não sei que horas, e eu lembrava dessa história. O Alexandre era aluno do colégio que eu era vice-diretora, lá de BH, e um menino louro, de olho azul, do 3º ano. O ensino médio lá não recebia da região, recebia da cidade inteira, e Alexandre bateu na minha porta e falou, ô Pilar, posso pegar uma carteira daquela pilha que está estragada lá atrás? E eu olhei para ele e falei, Alexandre, o que você quer? Um tampo de cadeira velho? Ele falou, não, para eu escrever em casa, que minha casa não tem mesa. Aí eu fiz a pergunta mais idiota que eu jamais fiz. Eu falei, sua casa não tem mesa? E ele me olhou como se dissesse, qual planeta que essa mulher chegou, né? Ele falou, não. Aí eu piorei, eu falei, onde vocês comem? Ele falou, na mão, né, professora? Aí minhas fichas caíram, fazendo barulho, tlec, tlec, tlec. Onde você mora, Alexandre? Que eu também não fazia ideia. No Conjunto Cristina. O Conjunto Cristina foi construído para as vítimas das enchentes de 79, virou um favelão, que eram prédios de 3 andares. Eu falei, quantas pessoas moram na sua casa, Alexandre, tentando melhorar o clima? Porque ele ficou me olhando e disse, será que ela não entende não ter mesa? Era um apartamento de quarto e sala que moravam 12 pessoas, quer dizer, não cabia uma mesa. E eu fiquei pensando quantas vezes Alexandre foi advertido, porque o caderno está amassado, porque a letra não está muito boa, porque você fazer exercício na sua perna é um pouco complicado. Aquela expressão fazer nas coxas, que é uma expressão horrorosa, mas é verdadeira, é isso, é quando você faz uma coisa mal feita. Aqui na Bahia usa muito essa expressão, né? Nossa, mãe, que coisa mal feita.
Eu lembrava disso, falei, não posso fazer essa brincadeira com ele, que é capaz dele me bater, né? Eu falei, Alexandre, vamos arrumar uma madeira melhor. E aí eu fico pensando, a gente não conhece os nossos alunos, a gente não conhece as histórias. Muitos anos depois, esse caso do Alexandre foi em 90, 91, Alexandre tem um final feliz, ele passou em Educação Física na UFMG e virou um professor de Educação Física, é um menino bacanérrimo, mas fez dever de casa nas coxas a vida inteira e ninguém nunca se preocupou em resolver esse problema.